De quem é a água? Nessa aula, eu vou falar sobre a questão do domínio sobre os recursos hídricos no Brasil. Primeiro de tudo, ao longo do nosso curso, sempre que eu falar de água, eu vou estar me referindo à água como recurso hídrico. E aí não é recurso hídrico, por exemplo, a água do mar, a água da chuva que escoa nas sarjetas, nas galerias, nos bueiros, nos elementos de drenagem de águas pluviais, de uma forma geral. A água da chuva que nós captamos em cisternas ou até mesmo em baldes também não é recurso hídrico. E, finalmente, as garrafas de água mineral também não são recurso hídrico. E o que é recurso hídrico? Basicamente, os rios, riachos, córregos, as nascentes que dão origem aos rios, as lagoas e as águas subterrâneas, que nós aproveitamos por meio de poços. Voltando à questão central da nossa aula, de quem é a água? Bem, a Lei 9433, que é a nossa Lei das Águas, ela define em seu primeiro fundamento que a água é um bem de domínio público. Portanto, não existe água particular no Brasil. Se eu tiver, por exemplo, um riacho que passa na minha propriedade, aquela água não é minha. E aí, sendo a água um bem de domínio público, a gestão da água no Brasil é de responsabilidade do poder público. E a questão da dominialidade sobre a água dentro das esferas do poder público é tratada na nossa Constituição Federal de 88, que define dois possíveis domínios para a água. O federal, que é o caso dos corpos hídricos superficiais, ou seja, rios, riachos, lagoas, que atravessam mais de um estado, ou que dividem dois ou mais estados, e os corpos hídricos superficiais, que, mesmo que não atravessem mais de um estado, estão localizados em terras de domínio da União. É o caso das barragens federais, por exemplo. Aqueles reservatórios construídos a partir de barragens federais, como as barragens do DENOX, são águas federais. Assim como os rios que estão contidos em terras indígenas. E outros casos de terras da União, que sempre que tiver um corpo hídrico dentro daquela terra de domínio da União, aquele corpo hídrico vai ser também federal. E a outra possível dominialidade sobre a água no Brasil ela é estadual. É o caso dos corpos hídricos superficiais localizados em um único estado. Por exemplo, se eu tenho um riacho que nasce e deságua dentro de um mesmo estado, aquele riacho é de domínio daquele estado. Assim como as águas subterrâneas. Fiz questão de destacar aqui porque as águas subterrâneas são sempre de domínio estadual, independente da extensão do aquífero ou de qualquer outra coisa. Importante, não existe água de competência municipal. Então, no Brasil, além de não haver água de competência privada, particular, também não existe água de competência municipal, apenas federal ou estadual. E agora, ilustrando tudo isso através de um mapa, nós temos aqui os rios do Brasil, federais e estaduais. Esses rios aqui em azul mais escuro são federais, são de domínio da União. Então, por exemplo, o Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais, entra na Bahia, passa por Pernambuco, Alagoas e Sergipe, portanto passa por 5 estados, é um rio de domínio da União, é um rio federal. E já esses rios aqui, riachos, em cor azul claro, todos contidos dentro de um único estado, então são rios estaduais. E aí vamos dar um zoom para o caso do estado de Alagoas, por exemplo, para que a gente possa visualizar melhor. O estado de Alagoas, ele tem alguns rios federais que passam por ele. É o caso do rio Mochotó, por exemplo, que nasce em Pernambuco. É o caso do rio Ipanema. É o caso do rio Traipu, rio Paraíba, rio Mundaú. São todos rios que nascem em Pernambuco, desaguam em Alagoas. Portanto, são rios de domínio da União. Assim como esses rios aqui que dividem os estados de Alagoas e Pernambuco. Rio Pessinunga, rio Jacuípe e outros. As águas estaduais são esses rios aqui em azul claro. São rios e riachos que nascem em Alagoas e desaguam em Alagoas. São todos de domínio estadual, portanto. Algumas pequenas manchas azuis escuras aqui que nós temos dentro do mapa são aqueles casos particulares que eu comentei. São terras indígenas, são reservatórios do DENOX, são casos particulares de rios federais também. Até a próxima aula.